Olá, meus queridos, prazer, estamos aqui de volta, trazendo mais uma informação importante e é referente a um assunto chamado escatológico, né? Diz respeito à interpretação profética dos últimos dias, segundo as Escrituras Sagradas. E nós vamos falar um pouquinho sobre a escatologia da Sociedade Torre de Vigia, que envolve a doutrina de que os últimos dias e também o início do reinado de Jesus Cristo tenha se dado em 1914, conforme a organização vem ensinando, vem sustentando, apesar de eruditos, historiadores, a arqueologia confirmar a queda de Jerusalém para o ano de 586 ou 587 a.C., a Sociedade Torre de Vigia, para poder chegar em 1914, sustenta que Jerusalém foi destruída no ano de 607 a.C. E por isso se ensina, como por exemplo nesta publicação, o livro Raciocínios à Base das Escrituras, que é um livro que foi preparado pela liderança da organização Torre de Vigia, para que os irmãos pudessem ter respostas, não deles, não o raciocínio deles, mas raciocínios já desenvolvidos pelos líderes da organização, para que eles pudessem ensinar, pregar e até refutar aos outros, né, as outras crenças de outras doutrinas, de outras religiões. Por exemplo, aqui no tópico Últimos Dias, se sustenta então que os últimos dias iniciou em 1914, por causa da Primeira Guerra Mundial e tal. E no tópico Volta de Cristo, também se menciona que a volta de Cristo se deu a partir do ano de 1914, ou seja, Jesus voltou em 1914. Essa doutrina ficou um pouco esquisita, porque começou a questionar, né, se Jesus já voltou em 1914, por que ainda celebra a morte de Jesus, já que em 1 aos Coríntios, capítulo 11, se diz que deve-se celebrar a morte de Jesus até que ele venha. Então, se Jesus já voltou em 1914, por que ainda se celebra? E aí a organização, para poder fugir, né, cria sempre subterfúgio e diz que Jesus voltou, mas em sentido invisível. Ele voltou no sentido de estar presente e ele voltou no sentido de voltar a sua atenção para os assuntos da terra. E aí nós trouxemos agora, nesse vídeo aqui, e eu vou colocar algumas explicações com a ajuda da nossa irmã Elisete. A irmã Elisete, como eu já citei outras vezes, foi colocado lá no canal do Edson Reis, né, JWR, a comissão judicativa dela, o áudio da comissão judicativa dela, do embate que ela teve com o corpo de anciãos, explicando, mostrando com referências na Bíblia e nas publicações que o corpo governante sabe que a doutrina da queda de Jerusalém em 607, que é a base para chegar a 1914, para suas doutrinas, né, proféticas, está totalmente errada. O corpo governante sabe disso, mas engana os irmãos, e a irmã mostrou dentro das publicações. Então a cronologia da Torre de Vigia, só uma pausa, né? Esse assunto é um assunto tanto quanto, como é que se diz? É rejeitado por muitos irmãos, né? Talvez você que era membro lá da Sociedade Torre de Vigia deve lembrar que quando tinha os estudos de A Sentinela, que eram baseados em profecias, em datas, em cálculos, né? A maioria dos irmãos dizia que estudo difícil, o estudo está difícil hoje. Até o dia de gente falar, irmãos, o estudo hoje está difícil. Porque os irmãos fogem desses assuntos, eles detestam ter que estudar, pesquisar, olhar, analisar, comparar o que está dizendo aqui, comparar o que está na Bíblia, ver referências. Os irmãos não suportam fazer isso na organização, então eles são facilmente ludibriados, facilmente enganados, engodados pelo corpo governante, né? Eles manipulam os irmãos com facilidade, porque não é do feitio da maioria dos irmãos na organização. Eles estão acostumados a ver vídeos, clipes musicais, figurinhas, e só repetir aquilo que o corpo governante fala sem questionar. Mas nós precisamos provar com referência que a doutrina do corpo governante não é bíblica. Eles aceitam, né? A Sociedade Torre de Vigia aceita o ano de 539, que é um ano arqueológico, para a queda de Babilônia. Então vamos remontar um pouquinho a história, né?
A Bíblia fala das potências mundiais e a organização cita muitas vezes essas potências mundiais que tiveram interferência ou relação com o povo de Deus no passado, os judeus. Primeiro o Egito, depois veio a Síria e depois veio Babilônia. Então a organização Torre de Vigia aceita a data de 539 a.C. como a data da queda de Babilônia. Essa data é a data-chave, a data-base que ela utiliza para outras datas, mas ela despreza a data de 587 para a queda de Jerusalém. A seguir nós vamos ver algumas explicações da irmã Elisete mostrando como é que a própria Bíblia e até as publicações da Torre de Vigia prova a hipocrisia do governante. E aí nós vamos falar nessa primeira etapa aqui do ano de 640 a.C., falando a respeito dos reis de Israel, né? Como por exemplo o rei Josias, que iniciou lá o seu reinado por volta do ano de 640 a.C., com base em 2 das Crônicas 34, versículos 1 e 2. Vamos dar atenção a essa parte do vídeo. A data de 640 a.C. e nessa data Josias se torna rei sobre Judá e ele reina por 31 anos. Portanto, ele reina do ano 640 a.C. até o ano 609 a.C. O texto de 2 Crônicas 4, versículos 1 e 34, texto de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 1 e 2, mostra que Josias reinou por 31 anos. E a história e a arqueologia indicam de uma forma bem válida, né, a maioria, se não todos, né, os arqueólogos e historiadores, datam que Josias se tornou rei nessa data de 640. Por que eles colocam essa data, né? Além de várias fontes, há também o seguinte: Josias morreu numa batalha de Megido contra o faraó Neco, e a arqueologia e a história mostram que essa batalha ocorreu no ano 609 a.C. Então, se Josias reinou por 31 anos, ele tem que ter iniciado o reinado dele em 640, para que esse reinado tenha terminado em 609, quando ocorreu essa batalha, que está registrada inclusive no livro de 2 dos Crônicas, capítulo 35, os versículos 20 a 24. Muito bem. Depois dessa boa explicação da irmã Elisete, vamos ver agora na próxima explicação a designação de Jeremias, do profeta Jeremias, citado em Jeremias capítulo 1, versículos de 1 a 3, e o vídeo vai ajudar a gente a entender, né, como a sequência dos eventos citados na Bíblia vai nos levando ao início do domínio de Babilônia para um determinado ano, que conduz à sua queda no ano aceitável para a arqueologia e até para a Torre de Vigia, como 539 a.C. Vamos ver esse próximo vídeo. Bem, o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 a 3, mostra que Jeremias ele foi comissionado profeta no 13º ano do reinado de Josias. Então, nós podemos calcular essa data como sendo 628 a 627 a.C. Por quê? Porque, como vimos, Josias se tornou rei em 640 a.C. Então, o 13º ano corresponderia a 628 ou 627. Por que dizemos 628 ou 627? Bem, o primeiro ano de um reinado, por exemplo, para o povo de Israel era contado como desde que a pessoa se tornava rei. Então, aquele ano ali em que ele era empossado como rei, era contado como o primeiro ano. E se contarmos assim, o ano 628 seria o 13º ano do reinado do rei Josias. Mas nós não sabemos se Jeremias ele foi comissionado mais no início, no final desse ano, né? Existem algumas questões, né, aí para serem consideradas que tornam difícil de se localizar de uma forma muito correta se essa data no calendário atual seria o ano 628 ou 627, mas isso aí, ou 628, né, final de 628 ou início do ano 627. Observe mais uma análise agora sobre o início do domínio babilônico, citado em 2 das Crônicas 36, versículo de 1 a 5.
E aí você se lembra do primeiro e do segundo vídeo que a irmã Elisete explicou muito bem, e vai somando essas informações, esses dados bíblicos que são comprobatórios para nós. Vamos dar atenção ao vídeo. Então, em 609, após a derrota de Josias, a Bíblia registra em 2 Crônicas 36, de 1 a 5, que o filho de Josias, Jeoacás, se tornou rei. Mas ele se tornou rei apenas por 3 meses, porque logo o faraó Neco veio e levou ele exilado para o Egito e colocou Eliaquim, que passou a ser chamado Jeoiaquim, como rei. E a Bíblia registra então que Jeoiaquim reinou por 11 anos. E o reinado de Jeoiaquim, então, teve início no ano de 609 a 608 a.C. Não podemos precisar que foi no ano de 609, porque houve esses 3 meses, né, de reinado de Jeoacás. Então, pode ter sido o último ano de reinado de Josias mais para o final do ano, segundo o nosso calendário atual, e então Jeoiaquim se tornaria rei em 608. Não tem como ter essa certeza, né? O nosso calendário difere do calendário antigo. E as datações são assim, né? Primeiro ano de Josias, terceiro ano de Josias, 31º ano de cada um deles. Então, por não sabermos exatamente o mês, essa datação pode ter uma pequena diferenciação. Então, a datação ficaria de 609 a 608 a.C. Portanto, apesar de ser uma análise detalhada e até certo ponto até cansativa, né, é de grande importância para nós que queremos mesmo confirmar, queremos provar com referências. E esse é o exemplo que a Bíblia cita aqui do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17. Eu gosto desse texto aqui, que fala assim, que diz assim, então viajaram passando por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, entrou e foi falar com eles, e por 3 sábados raciocinou com eles usando as Escrituras, explicava e provava que era necessário que o Cristo sofresse, fosse levantado dentre os mortos, e dizia: este é o Cristo, este Jesus que eu lhes estou proclamando. Então o apóstolo Paulo tinha um costume de provar, raciocinar e provar com referências, usando as Escrituras. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, mostrar com referência, com base nas Escrituras, que o que a organização ensina é furado, é hipócrita, é porque eles sabem que está errado, mas insistem na cronologia deles, que é antibíblica. Então, especialmente para muitos que ainda estão presos na organização, né, ou que saíram amarrados ainda à torre de vigia, é muito importante entender isso, né? Grande parte do conglomerado de profecias e doutrinas da torre de vigia estão amarrados a 1914. Então, se você entender que essa doutrina de 1914 é furada, mas não só acreditar porque estamos falando, mas ver essas provas e as referências na Bíblia e nas próprias publicações da Torre de Vigia, você vai ver desabar um mundo de doutrinas, incluindo a doutrina maluca de que o corpo governante foi designado por Jesus no ano de 1919. E aí poderíamos acrescentar uma frase que o corpo governante gosta de botar nas publicações para dar aquele peso profético, né? Eles ensinam que Jesus designou o corpo governante em 1919 na primavera do hemisfério norte setentrional. É mais ou menos assim que eles gostam de usar, né? Eles gostam de citar essa expressão no hemisfério norte setentrional, aí dá aquele ar de, é exato, né? Certinho, cita até a primavera e o hemisfério e tal. Mas é tudo balela, tudo um blá 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 para poder lograr enganar as pessoas. Então, nós precisamos derrubar essas doutrinas falsas para que prevaleça a verdade. E a verdade está contida nas Escrituras. É com base nela que nós queremos ensinar, queremos crer, que essa crença nos conduz a Cristo. E sermos conduzidos a Cristo nos conduz à vida eterna. Porque Cristo é o caminho para a vida eterna, como ele diz, e nós repetimos várias vezes aqui no canal, em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. Então nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade está em Cristo. Então, desde já eu já quero agradecer a vocês pela atenção a mais esse vídeo, nessa sequência sobre o ano 607 ou 587 a.C., para a destruição de Jerusalém. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.